Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Espero que sim, começando mais um vídeo aqui no canal. E hoje é sobre o meu relato de parto. Custei, mas vou gravar hoje pra vocês, tá bom, gente? Aproveitar que o bebê deu uma dormidinha, não sei por quanto tempo, mas vamos lá. Bom, gente, como vocês viram aí no título, o meu parto foi cesárea com 40 semanas mais 3 dias. Eu comecei, assim, minha gravidez foi super normal. Eu não tive problema nenhum na gravidez. E aí, quando começou a entrar no 9º mês, eu comecei a sentir algumas cólicas. Mas não era nada forte, nada fora do comum, assim. Parecia uma cólicazinha menstrual, mas era, assim, super tranquila. E eu sempre falava com a minha mãe, mãe, tô sentindo cólica e tal. Ela falou assim, olha, vai observando, se tiver perda de líquido, se não é nem parar de mexer, ou se as cólicas aumentarem, a gente vai pro hospital. E aí, todo dia praticamente, eu tinha essas cólicazinhas, mas nada fora do normal. Quando eu fiz 40 semanas aqui na minha cidade, eles esperam só até 41 semanas. Se chegar a 41 e o neném não tiver nascido, você já vai direto pro hospital para fazer a indução do parto. E aí, se mesmo fazendo a indução do parto o neném não nascer, eles fazem a cesárea. Eu tava fazendo meu pré-natal e quando chegou a 40 semanas, eu fui fazer pós-datismo, que eles chamam aqui na minha cidade. Que é depois da data prevista do parto, que é 40 semanas. Se o neném não nasce, a gente começa a fazer um acompanhamento a cada 3 dias. Então eu vou ao hospital, eles fazem o cardiotocografia, que é pra ver os batimentos do bebê, ver se tá tendo contração, ver se tá tudo certo. Fazem a ultrassom pra ver se tá tudo certo com o neném, se não teve perca de líquido. E faz o toque. Então eu, no sábado, dia 27 de outubro de 2018, eu fui fazer meu primeiro dia de pós-datismo. Cheguei lá, fiz todos os exames, tudo certo com o neném, nada de trabalho de parto. Passou o domingo, e aí quando foi na segunda-feira, na casa da minha mãe, eu comecei a sentir umas cólicas um pouco mais fortes. Que eram as contrações, que elas vinham acompanhadas do endurecimento da barriga. Então minha barriga ficava toda torta e eu sentia a cólica. Assim que o Bruno chegou pra me buscar, pra gente vir dormir na nossa casa, eu tava sentindo uma contração bem fortezinha. Então eu falei pra amor, vamos embora logo que eu quero deitar porque eu tô com contração. Só que pra mim que era normal, era de treinamento. A gente chegou em casa na segunda-feira, dia 29, por volta de umas 10 horas da noite. Eu tomei banho, a gente ficou conversando e aí a gente foi deitar. E eu continuei sentindo essas contrações. Por volta de 1 hora da manhã, eu acordei tendo uma contração. Que essa contração já foi tão mais forte do normal do que eu estava sentindo, que eu acordei com a dor. E aí eu senti a contração, dormi de novo, né? Porque não era nada exagerado, então eu voltei a dormir. E aí a cada 5 minutos, a cada 10 minutos, eu tinha essa contração e acordava. Era uma dor, assim, forte, mas não era nada comparado a que ainda ia chegar, né? Mas eu não conseguia dormir quando a contração vinha. Ela era forte a ponto de me acordar. Beleza. Como a dor não tava muito forte, muito intensa ainda, eu não tava perdendo líquido, meu tampão mucoso não tinha saído ainda, porque ele pode sair até na hora do parto, eu fiquei tranquila e decidi chamar o Bruno só ao amanhecer. Eu falei assim, bom, se as coisas piorassem, minha bolsa rompeu, alguma coisa do tipo, eu chamo o Bruno. Se não, hora que amanhecer, eu chamo ele e a gente vai pro hospital. E isso porque na terça, dia 30, eu já tinha que voltar ao hospital pra fazer o pós-datismo, que já tinha passado 3 dias. E aí, então, de todo jeito, eu já ia pro hospital. E aí eu passei a noite inteira sentindo contração e eu não dormi. Entre o intervalo de uma contração e outra, eu tirava um cochilo, mas eu não cheguei a dormir mesmo. Aí quando deu 6 horas da manhã, eu acordei o Bruno, que ele ia trabalhar, e primeiro a gente ia no pós-datismo, depois eu ia ficar lá na casa da minha mãe e ele ia trabalhar. Aí eu acordei ele e falei, amor, eu tô com contração, eu não dormi a noite toda e a gente vai pro hospital. Só que eu vou direto no pronto-socorro, porque eu tinha que ir no ambulatório só fazer o acompanhamento, né? Mas como eu já tava com contração, eu fui direto no pronto-socorro. Aí ele falou assim, não, tá bom então. Então vamos tomar um café da manhã, vamos se arrumar, a gente vai. O que eu fiz?
Como eu ia ser examinada pelo médico e tudo mais, eu já fui, tomei um banho bem quente, deixei a água cair nas costas. E aí o Bruno fez um café pra gente, a gente tomou café da manhã e fomos. Chegamos no hospital às 6h40 da manhã. E aí eu falei que eu estava com contração e tudo mais, e que eu já estava de 40 semanas e 2 dias. E aí eu fiz a minha ficha e eles falaram que era só aguardar. Enquanto isso, eu tava sentindo contração. A enfermeira me chamou, fez algumas perguntas e falou que era só aguardar, que a médica iria me chamar. Quando a médica me chamou, ela novamente fez algumas perguntas, mandou deitar na maca e tirar a roupa. E aí ela veio e fez o toque. Quando ela fez o toque, ela falou que eu estava com 1 centímetro de dilatação. Que era, como eu já tinha naquele dia o pós-datismo e tudo, ela já ia me passar para fazer a cardiotocografia e a ultrassom, para ver como que tava o neném. Aí eu fui para ver como que tava o neném e que era para eu retornar com o resultado dos exames. Aí eu fui, fiz a tocografia, fiz a ultrassom, tava tudo bem com o neném tava virado, tava em posição de parto cefálico, né? Tava tudo certo com os exames. E aí eu voltei na médica. Na hora que eu voltei na médica, já era mais ou menos umas 11 horas da manhã. Entre fazer exames e tudo mais e aguardar, já tinha dado 11 horas da manhã. Nisso, o Bruno tinha ido trabalhar e minha irmã tinha vindo pro hospital pra ficar comigo. Até porque lá na ala onde eu tava, só a mulher podia ficar. E aí eu passei pela médica novamente, ela me examinou e falou que eu estava com 2 centímetros de dilatação. Aí, ela virou pra mim e falou assim que realmente eu estava em trabalho de parto, entrando em trabalho de parto, e que eu fosse pra casa. Perguntou se eu morava perto, eu falei que morava. Ela falou pra eu retornar pra casa e caminhar, fazer bastante caminhada, bastante exercício e retornar 2 horas da tarde, que ela ia novamente me examinar. Assim eu fiz, fui até o serviço da minha mãe, que minha mãe trabalha em restaurante. Eu e minha irmã, a gente almoçou. Disso eu fui pra casa da minha mãe. Chegando lá na casa da minha mãe, eu tomei um banho quente e tentei dormir. Só que não dava, porque a cada 5, 10 minutos vinha uma contração e eu não conseguia dormir. Então eu tirava a hora que eu conseguia pegar no sono, a contração vinha e eu acordava. Então eu fiquei desse jeito. Como era pra eu voltar 2 horas da tarde e as contrações ainda não estavam tão intensas, assim, tava bem mais forte do que da madrugada, mas não tava tão insuportável. Eu decidi minha mãe sair do serviço, esperar minha mãe sair do serviço pra ela poder me acompanhar. E nisso, o Bruno viu que eu estava realmente com contração, ele já não foi trabalhar à noite, porque ele trabalha em 2 serviços. Então ele já decidiu não ir à noite, que ele ia pro hospital comigo também. Então assim que minha mãe saiu do serviço, eu tomei outro banho quente, peguei toda a minha documentação, montei a minha mala e a mala do Anthony, porque eu ainda não tinha... Eu tinha separado as coisas, mas eu não tinha encaixadinho tudo certinho nas malas. Então eu separei as 2 malas, falei pra minha mãe tudo que era pra ela levar se ele nascesse e deixei lá. Aí, chegando no hospital por volta das 6 horas da tarde, eu passei novamente pela médica e ela falou que eu estava com 3 centímetros de dilatação. Beleza. Ela virou pra mim e falou assim, olha, eu não posso te internar ainda porque você está só com 3 centímetros de dilatação. Pra te internar seriam 4. Então, daqui 2 horas eu te examino novamente. Você fica caminhando aqui no hospital. E daqui 2 horas você volta que eu vou te examinar novamente. Nisso, eu saí do hospital e fiquei dando voltas no quarteirão. Eu, minha mãe e o Bruno. E quando deu 8 horas da noite, eu retornei na médica. Ela fez o exame de toque e eu estava novamente de 3 para 4 centímetros. Eu ainda não tinha mudado praticamente nada. E as dores já estavam muito mais fortes, já estavam incomodando bastante. Aí a médica resolveu procurar uma vaga pra mim, porque como já tinha passado 2 horas e nada de dilatação, eu ainda continuava, eu tava de 3,5 centímetros. Então ela disse que ia procurar uma vaga pra mim. Por quê? Aqui na minha cidade, as maternidades, elas só são por encaminhamento. A não ser as privadas, as públicas que eu falo, SUS. Não tem como eu chegar lá na porta da maternidade e falar assim, eu quero internar, que eu tô ganhando neném. Não.
você primeiro vai a uma unidade básica de saúde e de lá eles te encaminham, acham uma vaga na maternidade e te encaminham. Aí ela falou que ia procurar uma vaga pra mim, isso já era por volta de 8h30, quase 9 horas, mais ou menos. E aí a gente ficou lá esperando, e saiu umas 3 grávidas, tinham conseguido vaga, e eu nada. Minha mãe decidiu voltar lá na sala da médica e falar que eu tava sentindo muita dor, se demorava muito pra sair uma vaga pra mim. A médica falou que poderia demorar de 2 a 4 horas, que ela já tinha feito o pedido, que era só aguardar. Minha mãe voltou e conversou comigo. Passando 10 minutos que a minha mãe tinha conversado com a médica, eles me chamaram. Então, desde que eu passei com a médica, entre esperar uma vaga, eu não demorei nem uma hora e já saiu uma vaga pra mim, que eu tava sentindo muita dor, gente. E eu já tava desde as 6 do hospital, então eu tava morrendo de fome, tava cansada, sentada numa cadeira, então não foi fácil. Aí, eles me encaminharam pro Hospital e Maternidade Municipal de Uberlândia, e junto com uma outra moça, só que ela não tava grávida. E aí foi eu, minha mãe e essa outra moça na ambulância, e na frente foi a enfermeira e o motorista. Já iam dar 10 horas da noite na hora que a gente entrou na ambulância. Aí eu já liguei pro Bruno, falei que eu tava indo pra maternidade, pra ele pegar as bolsas e me encontrar. Chegando na maternidade, a gente fez uma ficha, um cadastro, tudo mais. Perguntou quem ia me acompanhar, e no caso quem me acompanhou na maternidade foi o Bruno, pra ele ver o nascimento do bebê e tudo mais. O Bruno tava de moto na casa da minha mãe, ele pegou as bolsas e foi. Chegando lá, na hora que o Bruno chegou lá, eu já tinha entrado. E aí eu tava fazendo a preparação, o médico pediu pra eu tirar toda a roupa, vestir aquela camisolinha. E pediu pra eu tirar todos os piercings, se tivesse aliança, me fez várias perguntas, mediu pressão, ouviu o coração do neném. E aí, na hora que o médico saiu da sala, o Bruno chegou, colocou a roupa pra ficar dentro do hospital e entrou. Nisso, minha mãe ficou lá fora, e minha mãe ia dormir lá fora, vocês acreditam? E aí eu falei pro Bruno ir lá fora e falar pra minha mãe ir embora, porque ia demorar. Porque o médico tinha acabado de fazer o toque em mim, já eram quase 11 horas da noite, e eu continuava de 3,5 para 4 centímetros de dilatação. Então, das 8 da noite até as 11 horas, eu não tinha evoluído nem 1 centímetro. Aí minha mãe pegou, chamou o Uber e foi embora. Eu e o Bruno entramos no quarto, nos arrumamos, os médicos vieram, conversaram comigo, e tudo certo. E a noite foi passando, e de vez em quando vinha um médico, ouvia o coração do neném, aferia minha pressão, vinha uma enfermeira, ouvia o coração do neném, aferia minha pressão, perguntava como estava a dor, e isso foi a madrugada inteira. E quando deu por volta de umas 3 horas da manhã, eu falei que estava sentindo muita dor, o médico veio, fez o exame do toque e falou que eu estava com 5 centímetros. Ou seja, tanto de tempo, desde as 8 da noite eu tinha evoluído 1 centímetro, mais nada. E isso foi a madrugada inteira, e eu não evoluía nada. Quando deu 8 horas da manhã, trocou o plantão e entrou uma equipe de uma médica. De uma médica não, a equipe era só feminina. E nisso veio uma médica conversar comigo. Na hora eu nem sabia que ela era médica, ela parecia ser enfermeira. E eu tava tendo uma contração na hora, eu tava com uma cara de dor, só que eu não tava gritando. E ela ficou me olhando do corredor, porque tava com a porta aberta. Ela ficou assim me encarando no corredor. E ela viu eu tendo a contração, eu fechando a cara e tudo mais. Só que eu não tava gritando. E aí, eles têm um acompanhamento todo da hora que o paciente deu entrada no hospital, as dilatação e tudo mais. Ela chegou, sentou na cama, se apresentou. Nunca vou esquecer o nome dela, doutora Renata. Ela falou assim, oi, eu sou a doutora Renata. Eu tava olhando ali o seu... não sei como é que ela falou lá, só que ela tava lá acompanhando, né, o tempo que eu tava lá. E ela virou pra mim e falou assim, eu vou fazer o seu neném nascer e eu quero que ele nasça essa manhã. Porque já tem muito tempo que você tá aqui e tá na hora desse neném nascer. Gente, aquilo ali pra mim foi um alívio. Eu falei, meu Deus, glória a Deus. Ela falou pra mim que a gente ia fazer lá o acompanhamento de novo, ia ouvir o coraçãozinho dele, ferir pressão e tudo mais. E que eu ia tomar café da manhã, porque eu não tinha tomado café da manhã ainda, que era às 9 horas. Que depois que eu tomasse o café da manhã, ela vinha pra gente conversar novamente,
ver a dilatação e romper a bolsa, se a bolsa não tivesse rompida até o momento. Tudo certo, eu tomei meu café da manhã, ela veio, ouviu o coração do neném, aferiu a pressão, fez o toque e eu estava com 6 centímetros. Então, desde a madrugada, eu estava com 6 centímetros. Aí ela chegou em mim, falou, olha, a gente vai romper a bolsa, que é pra acelerar o trabalho de parto. Nisso, ela foi conversando comigo, foi me explicando tudo. Falou pro Bruno que a partir do momento que ela rompesse a bolsa, o trabalho de parto ia ficar mais intenso e que eu ia precisar de apoio. Ela foi, rompeu a bolsa e inclusive eu falei assim que queria saber se o neném tinha cabelo. Aí ela foi, ela foi fazer o toque e sentiu que ele tinha cabelo. Falou assim, ele tem cabelo. Não é muito, mas ele tem cabelo. Aí foi até um momento de descontração, né? Que ela super atenciosa. E aí ela falou pra mim que dali a pouco ela ia vir com a bola. Que era pra eu ficar 1 hora embaixo do chuveiro. Que ia ajudar muito na dilatação e tudo mais. Aí passou 1 minutinho, ela veio e falou, Dani, pode ir pro chuveiro que eu vou trazer a bola pra você. Beleza, fui pro chuveiro, ela trouxe a bola. Aí ela falou assim, olha, fica aí, deixa a água cair quente nas costas e daqui a pouco eu volto. Passou uma meia hora mais ou menos, ela voltou, ficou sentada comigo lá, enquanto eu tava fazendo os exercícios, ouvi o coração do neném, sentiu as minhas contrações e disse que eu estava precisando que a contração fosse mais intensa, que a minha contração vinha, era dolorida, mas não era forte o suficiente. Aí, ela esperou alguns minutos e voltou e fez o mesmo procedimento. Ela viu que realmente tinha aumentado as minhas contrações, que estavam mais fortes, estavam suficientes. Ela falou que eu poderia ficar à vontade se eu quisesse ficar no chuveiro, só que eu decidi sair do chuveiro. Eu saí do chuveiro, deitei na cama, e aí contração, 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 e nada. E aí ela chegou em mim novamente e falou que realmente tinha melhorado. Chegou, fez o toque novamente e ela falou que continuava de 6 centímetros para 7, não tinha evoluído. E isso já eram por volta de 10, 11 horas da manhã. Quando dei o meio-dia, ela veio de novo fazer o exame do cardiotoco e viu que o coração do Anthony estava acelerando. Nisso, ela pediu pra me colocar no oxigênio e pediu pra me dar soro, porque ela achava que eu estava fraca, que eu estava precisando de glicose, que o neném estava precisando de glicose. Que talvez poderia ser por isso que eu não estivesse dilatando e o trabalho de parto não evoluindo. E ela veio e conversou comigo que ela ia sair pro almoço, mas que o coração do neném estava acelerando, que eu ia almoçar e assim que eu almoçasse ia vir uma médica e fazer outro exame de cardiotocografia para ver como estava o coração do neném e as minhas contrações, e que se não tivesse abaixado os batimentos cardíacos dele, a gente teria que conversar sobre o que a gente iria fazer. Pois bem, ela saiu pro almoço, mandou me dar almoço e mandou eu almoçar bastante. Eu almocei, eles rodaram um soro em mim de glicose e eu fiquei bem mais forte. E aí a médica veio e fez de novo o exame e viu que o coração do neném não desacelerou. Tava bem acima, assim, não muito acima, mas estava acima do normal. Aí ela veio e viu que tava acima, a outra médica plantonista que tava junto com ela, e chegou em mim e falou assim, olha, o coração do neném tá acelerado, eu vou me reunir com as outras médicas plantonistas e eu já volto. Aquele momento ali já foi. Bebê acordou, só um minuto. Bom, tem gente que acordou, então ele vai gravar com a mamãe. Tá todo descabelado, tá, gente? Não repara porque ele acabou de acordar. Então, voltando, aí ela foi pra se reunir com as outras médicas e eu e o Bruno, a gente já ficou assim, com o coração na mão. Por quê? Eu já tinha mais de 24 horas de trabalho de parto, eu tinha entrado, eu tava desde segunda-feira à noite sentindo contração, já era quarta-feira, meio-dia não, já ia dar 1 hora da tarde, já era 1 hora da tarde, pra falar a verdade.
E nada do neném nascer, a dilatação não evoluía, eu tava muito cansada, tanto que eu tive que ir por oxigênio, o coração do neném tava acelerando. Então tava todo mundo preocupado, a minha mãe, a mãe do Bruno toda hora ligava, perguntava se já tinha nascido, que queria que fizesse cesárea e tudo mais. Elas estavam desesperadas, elas não podiam fazer nada. E nisso, a médica que tava lá retornou e falou assim que elas conversaram que o melhor a se fazer naquele momento era uma cesárea. E se eu e o Bruno concordava, porque o neném era o melhor pro neném, né? E pra mim também, já que o coração dele estava acelerado. Na hora, sem pensar duas vezes, eu já falei que eu topava. O Bruno ficou meio assim, ele me olhou com o olho arregalado, ficou com medo, tipo, nossa, uma cesárea e tal. Mas eu falei pra ele, amor, eles sabem o que faz. Se eles estão falando pra fazer uma cesárea, a gente vai fazer uma cesárea. Porque eu não quero que o meu filho corra risco de vida. E eu já sabia o tanto que eu tava esgotada, o tanto de tempo que eu tava ali sentindo dor. Então ela veio e falou assim pra mim, falou pro Bruno, olha, você vai dar um banho nela, bem caprichado, principalmente na região da barriga, e a hora que vocês estiverem pronto, eu volto e busco vocês. Beleza, eu e o Bruno, a gente já foi assim, meu Deus, ele vai nascer. Isso já era por volta de 1h20, 1h, 1h20 da tarde, mais ou menos. E eu tinha acabado de almoçar. E eles falam que pra fazer uma cesárea, você tem que estar em jejum. E eu tinha acabado de almoçar. E aí eu fiquei mais preocupada, porque eu tinha acabado de almoçar e tal, mas a gente conversou com eles e falou assim, olha, não tem problema, tá? Eles vão estar cientes de que você acabou de almoçar, vai dar tudo certo. Tudo bem. Tomei esse banho. E aí, na hora que eu terminei de tomar o banho, ela veio, perguntou se a gente tava pronto e me levou pra sala de parto, centro cirúrgico. E aí, ela falou pro Bruno, papai, fica aqui, que daqui a pouco você pode entrar. Nisso, eu entrei, sentei na maca e uma contração veio. E eu senti essa contração dolorida, foi uma das mais doloridas sentada lá na maca. E elas já vieram, conversaram comigo. Chegou uma moça em mim e falou, oi, eu sou anestesista, fica tranquila, vai dar tudo certo. E a única coisa que eu pensava era, eu almocei. Aí eu cheguei nela e falei assim, olha, te falaram que eu almocei, eu acabei de almoçar e eu comi bastante. Ela falou, não, tranquilo, não tem problema. E aí no fundo eu escutei uma delas falar assim, olha, ela almoçou, traz o aspirador. Eu falei, meu Deus, eu vou vomitar. E aí ela foi e me explicou que poderia me dar vômito, porque eu tinha acabado de almoçar, poderia ser uma reação da anestesia, mas pra ficar tranquila que ia dar tudo certo. E eu morrendo de medo de vomitar, porque eu detesto vomitar. E aí chegou a pediatra em mim e falou, oi, meu nome é fulana, eu sou a pediatra, e assim que seu neném nascer eu vou acompanhar ele e tudo mais. Então a equipe maravilhosa, super me deixou tranquila e tudo mais. Aí a moça, a primeira moça que conversou comigo parou na minha frente, mandou eu encurvar o corpo assim, encostar nela, e ela me abraçou. E veio a anestesista e falou que não ia doer, que era só uma picadinha e que ela ia me dar anestesia. E realmente não doeu. Eu já vi muita gente falar que dói, que meu Deus do céu, que a anestesia foi horrível. Eu acho que é muito de pessoa pra pessoa, porque eu só senti as picadinhas assim, mas não doeu nada. Eu senti ela me dar de 3 a 4 picadinhas nas costas, né, que ela... a coluna, e depois ela veio com a anestesia, eles falam peridural, hack, uma coisa assim, e aí eles vieram com a anestesia, e eu senti como se fosse um líquido escorrendo por trás, assim, nas minhas costas, como se tivesse jogado água nas minhas costas, sabe, do lado de fora. Eu senti esse líquido escorrendo nas minhas costas, e elas já falaram assim, vamos deitar? E as duas já me puxaram, assim, me deitaram. E aí minhas pernas já ficaram dormentes, formigando. E eu comecei... Aí elas já começaram. Já colocou aquele negócio, aquele pano que tampa. Começaram a me limpar. E eu sentindo muito formigar. Eu falei pra ela assim, olha, eu tô sentindo formigar, é normal? Tá formigando. Ela falou assim, não, isso é normal. Você vai sentir elas te tocarem, você vai sentir formigar. Você só não vai sentir dor, tá bom? Eu falei, tá bom. Aí eu comecei, meu estômago a embrulhar. Eu falei assim, olha, eu tô com o estômago ruim. Ela falou assim, respira fundo. Aí eu fui, respirei fundo e o Bruno entrou. Aí no que o Bruno entrou, eles mandaram ele ficar sentadinho do meu lado, assim, que ele não poderia ir lá pra frente.
E aí o Bruno foi e perguntou pra ela, quanto tempo que demora, mais ou menos, e tal. Ela falou assim, não, é rapidinho, daqui a um minutinho o bebê de vocês já nasce, tá? Beleza. Eu e o Bruno, a gente se olhando e tudo mais, e eu sentindo elas me cortando, aquele momento muito tenso, e eu com medo, né, de sentir dor, só que elas já estavam cortando já tava acontecendo a cesárea lá, e menos de 10 minutos o Anthony nasce. E foi o momento mais lindo, nossa, eu nem sei descrever o que eu senti naquela hora. Eu só sei que quando eu escutei o choro dele, eu comecei a chorar e o Bruno começou a chorar. E era um choro tão... Nossa, é inexplicável, sério, o choro que eu tive. Porque eu tava anestesiada, eu tava meio boba, eu não conseguia sentir direito as coisas, sabe? Mas era um choro que eu nunca tive na minha vida. E aí eu ouvi elas falarem assim, mostra pra mamãe. E aí elas ergueram o Anthony através do pano, assim, e eu vi ele chorando. Aí que eu chorei mais. Ele nasceu 1h44, quarta-feira, dia 31 de outubro de 2018, 1h44. Ele nasceu pesando 3,910 kg e com 50 centímetros. Aí o Bruno foi, tirou foto. Vou deixar pra vocês aqui uma foto da hora que ele nasceu. Foi muito difícil, meu trabalho de parto foi bastante complicado, mas hoje vale a pena tudo que eu passei e eu passaria tudo de novo por ele. Então é isso, meninas, espero que vocês tenham gostado do meu parto cesárea de 40 semanas e 3 dias pelo SUS. Não foi fácil, mas foi muito bom poder ter meu filho em casa, melhor coisa do mundo que tem é ser mãe. Dá muito trabalho, viu, gente? Mas vale muito a pena você ver cada sorriso. Pra você que é novo no canal, se inscreve no canal. Deixe seu like, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Me segue no Instagram, que é Dani_Oliveiras1. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do Instagram. Dê sugestão de vídeos. Espero que vocês tenham gostado, foi de coração. Até o próximo vídeo. Tchau!